Olá pessoal, começando aqui mais uma live com o Dal Bosco e hoje um convidado super especial, Roberto Medeiros, grande Beto, ele que é Country Managing Director na AppUse no Brasil, vai contar toda a história dele, a gente está conectado inclusive pela plataforma, nova plataforma de áudio no LinkedIn Brasil. Sejam muito bem-vindos, a gente está falar sobre a individualidade, o individualismo dentro das empresas. Será que essas duas características são concorrentes ou elas são positivas aí dentro dessa construção? Pessoal que está conectando pela plataforma no LinkedIn, como LinkedIn Creator aqui, estou na missão aqui de fazer o teste aí da versão beta do LinkedIn, que é um recurso fantástico, porque vai trazer uma opção futura para os usuários do LinkedIn terem também uma forma de projetarem a sua marca pessoal por meio de áudio, que é a grande tendência, assim como vídeos, até 2025. Então, Tassiana, João, Christian, André, Ibson, Edna, Wender, Andréa, estou vendo aqui algumas pessoas já conectando pela plataforma de áudio no LinkedIn, sejam bem-vindos, assim como quem começa a chegar pelo Insta. Quem está no Instagram nos vendo, já está vendo aí a imagem do Beto, além da foto do Insta, né? Bem-vindo, meu caro. Boa noite aí. Boa noite, tá bom? Boa noite, tudo bem? Meu caro, eu digo que a esse horário, período noturno, quem está aqui é que realmente está querendo buscar conhecimento. Então, e é para essas pessoas que a gente quer comunicar. São aquelas pessoas que querem, de fato, sair do nível mediano e passar para um outro nível de maturidade profissional. E você veio, inclusive, né, nos últimos anos, até se tornar Country Manager, aí, Director da AppUse, por toda uma trajetória. Oracle, né, entre outras empresas, inclusive experiências internacionais. E como é que começou esse gosto aí, Beto, pela essa área que está super em alta, que é a transformação digital? Muito bom. Primeiro, obrigado aí, da moça, pela oportunidade. Obrigado a todos que super concordo que realmente quem está aqui, né, nesse momento é porque está buscando algo a mais. E está passando o Jogo do Brasil também, então realmente quem está aqui é porque gosta mesmo do que está fazendo aqui. Então vamos lá, né? Então, primeiro, obrigado aqui. E como é que começou, né? Eu sou uma pessoa que desde o início eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui querendo saber de tudo, o motivo das coisas, o porquê das coisas, sabe? Muito inquieto por natureza desde criança, né? Então, não sabia por que... Ô Beto, só intervir aqui. Verifica se o volume do teu computador ele tá baixo, porque ele está dando um eco aqui e está pegando a tua voz duplicada. Só vamos conferir isso. Ele está no, Como? tá no mínimo aqui o som. Tá. Não estou ouvindo. Só... O teu volume está baixo e está fazendo eco, mas vamos continuar então. Vamos ver se melhora isso. Então, isso é uma questão da rede. Tá bom. Qualquer coisa você me avisa, tá? Beleza. Então vamos lá. Aí eu sempre fui um cara muito curioso, né? E comecei muito cedo, com 14, 15 anos, comecei dando aulinha de informática, né? Em escolas de bairro, enfim, gostando. Fazia aquilo quase pro bono, né? Fazia aquilo sem praticamente custo nenhum. Tava durante o colégio ainda, né? Fazia isso durante o colégio e moro aqui em São Caetano e às vezes uma coisa engraçada é que às vezes a gente estava dando aula e às vezes eu encontrava pessoas que eram da minha sala do colégio na minha aula de informática. Então era um negócio super legal e foi uma grande experiência porque, pô, eu tinha 14, 15 anos, encontrava pessoas ali que estavam comigo na escola de manhã, então era um desafio ao mesmo tempo. Então lá eu comecei já vendo como tratar o cliente, uma veia consultiva, que eu nem sabia que chamava isso, mas comecei ali brincando. E, cara, trabalhava 18 horas por dia, era um negócio assim que eu amava, realmente amava fazer. Fiquei ali uns 3 anos da minha vida, comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho ali, né? Eu lembro até hoje, meu primeiro salário era R$ 400. Eu falei, cara, como eu tava rico. Tava rico. Pô, cara, tava rico, né? Feliz pra caramba de ganhar aquele negócio. Década de 90. Cara, foi 99.
99, 98, mais ou menos, você olhar R$ 400, né, cara? Porra, é um negócio super legal. Tinha um baita de um orgulho nisso, né? Falava para todo mundo, né? Professor, enfim, mas era um negócio que eu gostava muito. Aí entrei na faculdade, né? Depois de 3 anos, entrei na faculdade ali com 17, 18, e eu tinha aquele negócio, né? Eu gostava muito de exatas, gostava de computador. O que que eu ia fazer da vida? Ah, engenharia da computação. Pronto. Aí comecei fazendo engenharia da computação, porque eu queria misturar esses dois mundos, né? Descobri que eu não gosto muito de programar, mas mesmo assim fiz engenharia da computação. Aprendi pra caramba, aprendi como pensar do jeito certo, tive bastante networking. Acabei por alguns motivos financeiros não conseguindo terminar, mas, cara, foi uma das melhores experiências da minha vida, tanto o fato de ter feito a engenharia, como ter parado ela no meio, né? Então, foi um desafio até pessoal, né? Imagina, você ir até o 4º ano de engenharia, você vê Cara do toda gol. na cara do gol, você vê toda a turma indo, né? Mais um ano se formava, 5 anos, mas ao mesmo tempo isso me abriu portas assim absurdas, né? Me fez realmente dar valor a algumas coisas que talvez a gente não tinha. E ali, cara, eu, por conta de não estar mais na faculdade, eu falei que eu preciso trabalhar o mais rápido possível, nunca tinha parado de trabalhar. E aí eu entrei numa consultoria pequenininha de e-learning. Aí começou um pouco a minha veia com educação, Pô, né? Então, o eu que que ia ela faz? falar e-learning, cara. Naquela época, pô, isso daí é a época que a palavra startup mal estava conhecida ainda no Brasil. Era tudo e-learning, não tem nada a ver com o que a gente chama hoje de learning. Era e-learning CD. A gente fazia o e-learning, né, É, o conteúdo CD e era, entregava. quem aqui está nos escutando, seja no Insta, seja na live, no áudio evento do LinkedIn, deve lembrar aquelas fitas da Som Livre para aprender italiano, francês e, né? Então o e-learning CD era uma evolução disso. Isso Se pode mesmo. se chamar de evolução, né? E era uma consultoria focada em aviação, né? Então, olha que legal. Foi aí também que é uma das minhas paixões até hoje, que também é do meu irmão, de aviação. Então, assim, eu gosto muito de aviação, passei um pouco para ele, hoje ele sabe 10 vezes mais do que eu nisso. Mas uma coisa super legal é que a gente desenvolvia os e-learnings das aeronaves. Então, se alguém comprava, por exemplo, a Colômbia, Equador, Estados Unidos, comprava os aviões da Embraer, por exemplo, nós que éramos os parceiros para desenvolver todo o manual da aeronave de forma e-learning. Olha a Então, responsabilidade dos moleques. e aí, assim, cara, eu tinha 19, 20 anos, e aí eu comecei a trabalhar nessa consultoria. Como? Sendo responsável tanto por desenvolver esses conteúdos, como por coordenar a implementação desses conteúdos lá fora. Então, isso foi, assim, uma chave que virou na minha vida. Por quê? Porque ali eu tive a oportunidade de fazer minhas primeiras experiências internacionais. Então, por exemplo, né, um dos exemplos que eu te falei, a Força Aérea Colombiana, por exemplo, comprou os aviões Super Tucano na época da Embraer e nós éramos responsáveis por fazer isso. Vai lá, Roberto, na Colômbia, fica 15 dias lá, sem saber falar nada, só Coca-Cola, né, e Coca-Cola e por aí vai, para implementar on-site, né, os sistemas e-learning. Então, assim, isso, cara, ou se aprende ou aprende, né? Então, eu tive essa oportunidade na Colômbia, foi a mesma coisa no Equador, fomos para o Chile. Então, isso tudo com 19, 20 anos, né? Então, eu tive muita sorte, né? E isso só tive a oportunidade, né? Porque eu tive que parar a faculdade, senão isso aqui não teve. Então, uma coisa que eu aprendi desde sempre, às vezes a gente está numa situação que você fala, puta vida, então calma, pode ser bom, pode ser não, pode ser ruim, depende do que vem depois, né? Então, naquele momento de faculdade, eu falei, que merda, cara, todo mundo indo embora, vou ficar para trás. Mas, cara, depois de 3 anos, eu falo, graças a Deus que isso aconteceu, fiz outras faculdades, outras oportunidades, né? Então, isso foi magnífico, E né? Então, naquela fiquei lá. época, a pressão para se fazer uma graduação, o que hoje já é de forma menor, mas se a gente pegar o começo dos anos 2000 ali,
pô, ainda tinha uma cobrança muitas vezes tipo, primeira pergunta numa conversa, né? Qual é o seu nome? Né? Segundo, você é graduado em quê? Era quase como uma obrigatoriedade, classe média ou classe alta, o cara tinha que ter uma graduação. E se não fosse, era quase que você um revoltado, vamos dizer assim, dentro da É família. isso. E talvez isso só aconteceu por causa do apoio familiar, principalmente da sua mãe, né, dentro desse processo. Como é que foi isso quando chegou assim, mãe, quarto ano em engenharia, tô caindo fora? Assim, eu não tive muita escolha, né? Foi uma questão financeira, né? Foi uma questão financeira, então não tive muita escolha. Livre, Mas espontânea pressão, como se diz. não, isso foi super tranquilo. Na verdade, eu digo que eu só consegui por causa do apoio dela e todos, né? Porque eu acho que foi o que mais sofri no cenário, porque eu queria tanto crescer, sempre quis tanto fazer faculdade logo para trabalhar, sabe? Eu sempre quis ter esse negócio de passar logo as coisas, né? Passar logo as etapas da vida, né? Então isso também deu um tapa na cara no bom sentido de falar, calma, Roberto, calma. Vai ser bom, mas tudo ao seu tempo, né? E aí depois disso eu fui para uma outra consultoria, fiquei lá nessa consultoria, né, de aviação, fiquei uns 3 anos, depois eu fui por uma consultoria que é consultoria também de learning, mas aí não era um e-learning focado em aviação, era mais generalista, que é a Soul. Fiquei 6 anos lá foi um dos pontos que eu mais aprendi, mais cresci, entrei como coordenador, saí de lá como gerente de várias áreas, rodei lá dentro, aprendi muito, né? E lá realmente eu vi como era trabalhar para empresas muito grandes, né? Então a gente lá na outra consultoria tinha basicamente a Embraer, né? Se a gente trabalhava com muitas empresas, que depois de 6 anos, né? Eu falei, eu já trabalhei muito para empresas grandes. Como é que é estar do outro lado da mesa? Né? Eu queria entender como é que era estar do outro lado da mesa, como é que era trabalhar numa multinacional como colaborador, não só como consultor, né? Foi daí que surgiu a oportunidade da Oracle, não estava procurando, isso bateu na minha porta, mas tinha tudo a ver com meus objetivos, para ser responsável pelo pós-venda, que é o Customer Success hoje, né? Na época a gente nem sabia direito o que significava, mas é o Customer Success, né, que está muito na minha veia, que é o foco de, e aí, o depois? A gente foca tanto em projeto, né, o Go Live, o Go Live, o Go Live do projeto, tem que entregar, mas ninguém pensa no Stay Live, né? E o depois? Né? Cada vez mais a gente vai ver que as implementações de qualquer tipo de projeto, elas vão sendo cada vez mais comoditizadas, né? E o que realmente vai fazer diferença é o depois. Como é que eu vou manter isso? Como é que eu vou evoluir isso? E isso era uma das coisas que eu estava estudando bastante. E na Oracle eu consegui juntar aquilo à prática e uma gama, né, de informações, de conteúdo. É um negócio assim absurdo, né? É um negócio absurdo porque, cara, tem cento e tantos mil colaboradores no mundo, né? O cara, o dono da Oracle, é o quinto, sexto mais rico do mundo. Eu falo, pô, eu preciso enxugar o máximo, me sugar o máximo de todo tipo de informação, né? Então qualquer oportunidade eu ficava grudado, pegava, sugava, pegava, sugava, pegava. E foi também um dos momentos muito importantes na minha vida, porque eu falei, é assim que funciona esse negócio. É assim que funciona as pessoas que querem te ajudar, as pessoas que não querem te ajudar, né? Aquele negócio que só te juntam, só chegam perto de você por interesse, enfim, aquele negócio que todo mundo... Entendeu o mundo corporativo ali de fato. Porque quando é um cara, consultor, muitas vezes a gente não percebe isso, né? Percebe algumas, vamos dizer assim, sacanagens de alguns clientes, né? E fornecedores, mas quando você está no meio corporativo, aí cara, você vê o ser humano na sua essência, né? Quase como um animal aí. Mas é isso mesmo, é um negócio predatório, né? Um negócio predatório, foi muito tapa na cara também, um choque de realidade, né? Porque lá na Soul a gente estava 6 anos lá, então por mais que a gente tenha crescido muito, né? Entrei lá com 8 pessoas, saí com quase 100. Mas era uma zona de conforto, né? Quando você fica muito tempo num lugar. Quando eu fui para a Oracle, uma empresa cultura americana, quem trabalha aqui em cultura americana sabe como funciona. Nada abraçando a árvore, muito focado em resultado, focado em recursos e recursos e recursos e números e resultado. Falei, legal, não é muito o jeito que eu gosto, mas é importante saber como funciona. E, cara, foi muito bom, foi muito bom. Fiquei 3 anos lá, aprendi pra caramba,
foi uma das maiores oportunidades, porque um dos anos que a gente bateu uma meta legal, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Harvard, né, que era uma das coisas que eu mais focava. Lembra que lá atrás eu tive problema na faculdade, eu falei, tá bom, vou fazer faculdade, mas eu vou, depois que eu não conseguir aqui fazer, eu vou atrás de uma puta faculdade, com perdão da expressão. Né? Imagina a inveja dos outros, olha o desistente de engenharia fazendo Harvard. Cara, deu uma roda gigante, né? Mas, cara, foi incrível, foi incrível. Lá primeiro que é um sonho, né? Você vê as coisas no filme e olhar lá, passar pela biblioteca, passar pelo aquele ambiente. Primeiro que é um negócio assim, que dá vontade de morar lá, daí você larga tudo e fala, quero virar estudante, né? Virar estudante, quem teve a oportunidade, nem que seja por turismo, é um negócio absurdo. E como eu tinha muita veia de educação, eu fui lá também, além de uma visão de aluno, eu fui lá com uma visão meio de crítico, né? De como é que é o approach de educação, né? Como é que é a forma, os links que são feitos, quando usam metáforas ou não. Então, eu fui muito nessa linha. E realmente foi um estilo de educação que eu nunca já visto. Não é só grife, não é só nome. É um negócio lá absurdo. Né? Então, fiz lá uma especialização paga pela Oracle, que a gente conseguiu bater uma meta, e digo que além da oportunidade, toda a história, todo o negócio que a gente conseguiu lá foi incrível. Fiquei lá 3 anos, e aí eu recebi E onde é que era, por 3 anos, onde é que era? Era em Boston mesmo, ou qual a região, Beto? Não, era aqui em São Paulo. São Paulo, mas casa da capital mesmo, aqui. Ficava aqui, mas a gente viajava muito, né? Então, assim, eu tinha muitas viagens para fora, viagens aqui para o sul, principalmente, né? Viagens aqui para o sul. Tanto que foi aí que eu falei contigo, que tu é do sul também, eu vinha 2, 3 vezes por semana para Floripa, tinha 3 clientes. Como é bom, né, cara? Se eu pudesse para ir, o negócio é bom demais, né, cara? O clima, a qualidade de vida, se come muito bem aí, né? Enfim, fecha parênteses. Mas é muito bom mesmo. Então, aí fiquei 3 anos lá e recebi o convite do atual CEO da IPUSE, né? Então, o atual CEO da IPUSE, o Alê, ele estava mudando de posição, ele estava com 2 chapéus já, né? Ele falou, olha, estou aqui como associate partner do grupo e também estou como CEO do Country Manager do Brasil e não está mais dando, o que você acha da gente conversar, papapá, e me ofereceu. Aí, depois de uma conversa, várias conversas, enfim, conversando com o time, falei, poxa, é o que eu estou buscando, né? Toda a minha preparação foi para realmente ter a visão do todo, visão de uma empresa como um todo e não focada só num delivery, só numa área X. E desde 2019 estou aqui na EPUSE, né, que está sendo, eu até brinco com o pessoal, estou há 3 anos, acabou de fazer 3 anos agora em fevereiro, parecem 15, mas estou há 3 anos. Beto, tem uma questão que a gente já falou várias vezes, né, dentro do nosso próprio processo de mentoria e dos nossos bate-papos aí, trocas de conhecimento, mas é a própria questão da individualidade, do individualismo. E é algo que eu vejo que você tem um discurso, né, muito bacana, porque, por vezes, uma empresa ela quer implementar a sua cultura, mas a depender do modo como ela gerencia, como ela governa isso, e, por vezes, nem essas palavras cabem a depender do modelo de empresa, porque muitas impõem a cultura, acaba se perdendo, por vezes, a tal até da individualidade do colaborador. E tentando botar aquela imagem de que sempre precisa ser a todo momento para o time, né? Mas eu costumo dizer que a todo momento a gente precisa ser pelo time, mas há momentos onde o individualismo talvez faça sentido. E eu acredito que essa sua maturidade, principalmente nos últimos 3 anos, né, IPUSE, assumindo como Country Manager e Director, lhe trouxe ainda uma maior visibilidade com relação a isso. Porque já tinha esse aporte de uma multinacional como a Oracle e agora à frente aqui no Brasil de um outro negócio também desafiador. Como é que você interpreta essa própria movimentação que o líder, né, o gestor maior, posso dizer assim, dentro de uma trajetória de construção
numa corporação no Brasil, que a gente tem diversos desafios, e um deles, geralmente, é o nosso primeiro sócio no Brasil, que é o governo, né? Como a gente conhecidamente vive com isso há décadas, mas como é que se pode desenvolver pessoas a um estágio até de excelência que, por vezes, nem elas conheciam que elas poderiam chegar lá? Vamos lá. Acho que para falar disso, acho que o primeiro, a empresa tem que proporcionar isso, né? A gente pode entrar no indivíduo, mas acho que é legal a gente pensar no todo, né? Então, só dando um exemplo aqui, né? Como Epiose, por exemplo, nós temos que é um dos principais motivos que me fizeram vir para cá, né? Que é o que a gente chama do nosso projeto ERP, né? Que aí todo mundo fala, né? A gente trabalha com outros RPs no mercado também, mas na verdade a gente brinca que o nosso é o verdadeiro RP, né? Que na verdade não significa o RP de sistemas, mas o RP de elefantes, rinocerontes e pessoas, né? Então, só vou explicar rapidamente, vocês vão entender onde eu quero chegar, que foi um dos principais motivos que me fizeram vir para cá, né? E significa que 1%, né, de toda a nossa receita bruta do grupo como um todo, 1%, tendo impeachment, sem impeachment, com lucro, sem lucro, com guerra, sem guerra, 1% ele vai, né, para a preservação dos elefantes, dos rinocerontes e das pessoas, né, com algum tipo de vulnerabilidade social na África, né? Então, isso é uma das coisas que me brilhou os olhos, porque eu tinha trabalhado numa consultoria antes, depois trabalhei na Oracle. Eu falei, o que me faria vir para uma consultoria novamente? Propósito, né? Então, assim, hoje, né, as empresas, elas têm que ter um propósito transformador realmente, que é o porquê que ela existe, né? Isso está se falando muito e muito cada vez mais, mas acho que é legal a gente buscar trabalhar nisso. Então, isso me faz ter um baita do orgulho de trabalhar aqui, e só como exemplo, porque para você conseguir desenvolver as pessoas, para você conseguir criar um ambiente de trabalho legal, motivador, fazer com que as pessoas fiquem mais tempo do que elas fiquem com a família dentro de uma empresa, ou remoto agora, não tem outro jeito. Tem que ter um propósito, tem que ser além de simplesmente um dinheiro ali pingando na sua conta todo mês, né? Então, aí fazendo esse link, que é uma das coisas que se falam muito, né, da individualidade, do individualismo, uma coisa geral é que individualismo é ruim, né? Tem um tom pejorativo. Ele tende a trazer uma linha de ser contra o coletivo, de ser algo até quase egoísta, né? Ou seja, o meu individualismo. Sou eu sobre o todo. Sou eu primeiro, e depois que eu estiver bom, eu penso no meu time, depois eu penso na minha equipe, eu penso no meu trabalho, penso na minha empresa, penso na minha região. Então, isso é muito ruim, né? Então, ou seja, isso gera... Tem vários motivos psicológicos que a gente pode ir atrás disso, né? Por ansiedade, por insegurança, por medo de perder o emprego, por coisas que você precisa de uma conta para pagar. Mas uma coisa é o individualismo. Que, às vezes, por conta dessa questão mais pejorativa do individualismo, as pessoas esquecem a individualidade, né? Isso é uma das coisas que a gente está focando muito. Te digo que também super em casa de ferreiro, espeto de pau, se perguntar, por ter muita coisa para melhorar. Mas é uma das coisas que está no nosso speech, a gente entende que todo dia falando isso vai melhorar. E o que é individualidade? Aí é diferente, cara. É você como ser, né? Como é que é você em particular? Qual que é a sua personalidade, o que você gosta de fazer, qual é a sua visão de mundo, né? Como é que você chegou até aqui? É diferente de eu perguntar para as 10 crianças, cada uma, todas com 10 anos, por exemplo, cada uma nascida num lugar no mundo. Cara, se você perguntar para elas o que é mais importante para você, uma vai falar que é bicicleta, iPhone, outra vai falar que é comida, outra vai falar que é a mãe, que aconteceu alguma coisa. Então, só pelo fato, né, de simplesmente a gente ter visões de mundo, faz sentido a gente tratar todo mundo igual? Faz sentido a gente botar uma régua, né, e falar, não, todo mundo é igual a partir da premissa que todo mundo teve a mesma oportunidade de vida? Cara, é a falácia da justiça, né? Estou sendo justo com você porque eu estou tratando o Dal Bosco e o Joãozinho ou a Mariazinha de forma igual. Cara, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, acho que aqui a gente pode estressar muito a linha, mas pensa no dia a dia, pensa na sua equipe, né? Aqui a gente dá um geral do mundo, mas vamos trazer na sua equipe. Quem é líder aqui, quem tem uma equipe, ou mesmo quem não tem, pensa no par, pensa na equipe
cliente que você atende, ou no seu cliente, enfim. Poxa, faz sentido você tratar todos iguais? Né? Um é mãe, outra não quer ser mãe, outra gosta de futebol, outra é fervoroso religioso, outra não é. Mas, cara, a gente não está julgando, né? A gente quer fazer um negócio com aquilo, né? A gente quer fazer negócio com aquela pessoa ou fazer negócio com aquela empresa. Então, acho que o grande ponto aqui é como é que a gente trata todos com a mesma capacidade, com a mesma oportunidade de treinamento, com a mesma oportunidade de aprendizagem, a mesma oportunidade de crescimento, respeitando a individualidade. Acho que essa é a grande sacada aqui, Douglas, que a gente pode estressar e avançar isso aqui bastante. Que o direito de oportunidade seja igual, né? Agora, se um quer avançar e outro não quer avançar, vamos dizer assim, na vida, daí, a partir daí, desculpa lá, mas não tem como ser igual. Aí, não tem. E aí é a hora de separar, né? Crianças e adultos da sala, vamos dizer assim, em cada área que a pessoa queira aí, de fato, criar uma jornada. Porque se a gente ficar apenas na defesa do direito igual apenas por características e não por vontades também de seguir em frente, a gente passa a ser injusto e até em algumas decisões. Totalmente. Que é a falácia da justiça, né? Eu sou justo, que parte da premissa de que eu trato todos iguais. Tem vários memes, né, que você fala, bota uma competição de subir em árvore. Um peixe, uma lagartixa, um macaco e uma criança. Cara, você está sendo justo? Não, mas eu estou todo mundo na mesma condição. Todos têm que subir em árvore. Então, assim, não faz sentido, né? Não é porque o peixe é preguiçoso, ou porque ele não quis crescer, ou porque ele ficou lá, ou porque ele nasceu em berço de ouro. Não, cara, porque não tem como. Né? Então, acho que como é que a gente consegue, dentro da nossa empresa, e, de novo, eu não estou falando que isso é fácil, isso pra caramba, né? E dá trabalho, gera custo, né? Porque quando você passa régua, é mais barato, é mais fácil. Quando eu falo passar régua, é em formas de treinamento, em políticas de RH, em políticas de benefício, em tudo isso, né? Então, quando você passa régua, é mais barato, é mais fácil. Tá? Então, hoje a gente está na era da personalização, né, cara? A gente está na era da customização. Você não quer mais receber um spam, olá, cliente. Agora você recebe, olá, Dal Bosco, olá, Roberto. Opa! Sabe aquele negócio de te chamar pelo nome? Né? Chama pelo nome. O nome é uma palavra tão... O nome tem uma força tão forte, né? Pelo perdão da redundância aqui. Ele é tão poderoso. Né? Se eu chamo para você e chego e falo... Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Cara, já gerou um negócio, um contrário de rapport, que já gerou um distanciamento entre nós dois. Ah, eu não sou bom com nome. Cara, não cai nessa, não existe mais esse negócio, né? Eu tenho que chamar para o Augusto, eu tenho que chamar para o Roberto. Isso já vai abrir tanta coisa, já aumenta em tanto as possibilidades de você fazer negócio comigo, né? De você me contratar, de eu contratar você, de você me indicar para alguma coisa, de você estar engajado com o propósito da empresa, né? Então, tem até um livro, você já ouviu falar no Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos? Claro, Dale Carnegie. Carnegie. Cara, eu amo esse livro. Eu li há 300 anos atrás, já está na 50ª. E assim, cada vez que eu li isso lá atrás, e agora eu não leio mais. Às vezes eu procuro no YouTube vídeos que falam dos princípios. Pô, aqueles resumos, hoje em dia tem canais no YouTube para fazer resumo de qualquer coisa que você queira aprender. Né? E aí cara, eu sempre digo, tá na dúvida de comprar um livro e ler completo ou não? Pô, assiste pelo menos o resuminho do canal de 5 minutos, 30 minutos, e se acreditar que aqueles insights ali valem a pena, daí sim vai para a obra completa, porque também tem gente que cai na outra falácia, né? Acreditando que o resumo do livro lhe dá aí o aporte necessário, nada. Esses dias eu fui escutar um resumo de um livro por 30 minutos, de um livro que eu já tinha lido completo. Poxa, faltava muita coisa, muita coisa. É muita coisa mesmo. E eu gosto muito desse livro, que, de novo, eu li isso lá atrás, vejo o resumo sempre aprendo coisa nova. E lá ele dá um exemplo de como você tem essa empatia,
né? Porque uma das questões da individualidade ou evitar o individualismo é como é que eu me coloco no lugar da pessoa. Isso é uma coisa que nossas mães, avós sempre falavam, né? De não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Até a próxima vírgula. É muito bom isso. Mas se eu não gosto de alguma coisa e você gosta, cara, eu não vou fazer para você. Pronto, já tem um problema. Então, é assim, não é bem o que eu não gosto que façam para mim. É eu tentar descobrir o que o Dal Bosco não gosta e aí eu não fazer para ele. E você tentar descobrir o que eu não gosto e tentar fazer. Então, no livro mesmo, por isso que eu lembrei do livro, ele dá um exemplo de um pescador, quem leu vai lembrar, senão é super fácil de achar na internet, de um pescador que ama morango. Ele ama morango, ama morango. Aí ele fica pensando, cara, eu vou pescar peixe e vou botar morango no anzol. Porque eu amo morango. Cara, ele não vai pegar nada. Ele não vai pegar nada. Por quê? Porque ele está vendo o mundo, né, com os olhos dele. Então, assim, se eu jogar um morango lá no anzol, ele vai ficar 3 horas lá e não vai vir nada. O que ele tem que fazer? Botar uma isca, botar uma minhoca, botar alguma coisa. Por quê? Porque é o que o peixe quer. Então, fazendo uma metáfora super simples aqui, quantas vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, numa negociação, ou às vezes em casa, com a sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, a gente está dando ou buscando ou fazendo com que a outra pessoa faça alguma coisa como você gostaria que fizesse contigo. E isso, cara, você pode acertar, mas a chance de você errar é muito grande. Então, realmente, e é super difícil fazer isso. Como é que eu vou descobrir o que o Dal Bosco gosta? Pô, é difícil pra caramba, dá trabalho. Então, quando tem uma coisa difícil, das duas, uma, ou eu paro e nunca faço, e entro na vala comum, né, no mediano, ou eu me destaco, vou lá, descubro, pesquiso, LinkedIn, rede social, enfim, agora de todo mundo está em 2, 3 cliques, falar, legal, então já que o Dal Bosco é assim, já que o Joãozinho é assim, eu vou moldar meu speech, vou moldar minha forma de falar para conseguir alguma coisa. Porque o nosso objetivo aqui não é conseguir alguma coisa, não é ter algum tipo de negócio junto, né? Seja capital, seja sentimental, seja engajamento, seja fazer você se sentir importante, o que quer que seja, né? Então eu tenho que fazer com que você se sinta importante e aí as chances de conseguir aquele objetivo vai ser muito maior, né? Então eu acho que eu convido aqui o pessoal a tentar fazer uma reflexão do seu dia a dia, né? O que você tem para fazer amanhã? Seja coisas mais simples, não tem nada bobo, né? Eu sempre falei que não tem pergunta boba, né? Deixa a coisa mais simples até aquela coisa mais complexa e pensa com quem você vai fazer aquilo. E quem é aquela outra pessoa do outro lado, né? O que ela gosta? O que ela faz? Qual é o momento que ela está fazendo? Né? Como é que você se prepara para isso? Então, acho que só a gente começar a entender que não é morango e sim a minhoca que o outro lado quer, cara, nossas chances de sucesso de qualquer coisa vão ser muito maiores. Beto, um dos desafios que inclusive você passa diariamente no mercado de tecnologia e a gente acompanha aí, principalmente nesses tempos modernos, em termos de volume de dados, e aí a gente entra no IoT, Big Data, Data Driven Marketing, entre várias outros vários preenchimentos, vamos dizer assim, profissionais que têm feito surgir novas profissões e muitas delas que existem hoje a gente não vai ver daqui a um tempo. Isso, além de dar uma confusão mental, vamos dizer assim, na pessoa física, na PJ nem se fala, porque quando a gente traz o próprio termo de transformação digital para principalmente as PMEs, muita gente ainda confunde que transformação digital, será que Dal Bosco, implementar um RP aqui na empresa? Será que é eu começar aí a rodar um CRM? Será que é eu automatizar processos e trocar folhas de papel por folhas digitais? Então, como você acompanha esse mercado, inclusive das MEs no Brasil, qual é o maior desafio que você tem visto dessas empresas nessa fase da transformação digital? Será que é entender o que é e o que vem pela frente? Ou
é ter o acesso a isso de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais até em termos financeiros, com possibilidade de aplicação, né? Olha, Dal Bosco, eu vou te falar um pouco do que eu vejo do dia a dia, né? Eu acho que, assim, acesso não é. Que, cara, hoje você tem de tudo quanto é jeito. Qualquer coisa da mais tecnológica possível por um preço mais ridículo possível, né? Por 99 por mês. Porque agora, na era de tudo SaaS, tudo, alguma coisa asa, alguma coisa asa. RAS, né? Robot as a Service, Software as a Service, e ela vai. Né? Então, assim, você está numa linha, a gente até conversou isso outra vez, né, de que a gente não quer mais a furadeira, a gente quer o furo, né? Então, não estamos mais na linha do ter. Um Quando a gente exemplo, né? estava... Aqui eu até faço um adendo, né, Beto? Porque tem pessoas que até estranham isso. Você não tem mais telefone próprio, você aluga telefone, né? Não é nem o alugar, né? Não é nem o alugar. Eu não cheguei no nível de não ter televisão ainda, né? Igual você, né? Que é doido. Mas, tirando isso, como a gente está nessa era do não ter, e sim na era de experiência, na era do todo, é muito fácil você fazer manobras, você fazer testes, experimentos. A gente está muito numa... Uma das coisas que a gente fala muito aqui dentro da empresa também é o trial fast, fail fast. Né? Então, assim, cara, aquele negócio de vamos planejar 6 meses, cara, não existe mais. Tira da frente, tira da frente. Eu prefiro ficar 6 meses testando, errando, testando, errando, testando, errando, do que planejar 6 meses e talvez acertar e errar, né? Então, assim, hoje é muito fácil, né? Antes, você para comprar um sistema, para você comprar alguma coisa, você tinha que ter data center, você tinha que ter segurança dentro, você tinha que contratar uma empresa de segurança, ataque hacker, e cabeamento, e você tinha que ter uma sala, e tem que ter redundância em outro prédio, porque se acontecer... Cara, imagina, antes de você pensa na cabeça dos CTOs, dos CIOs do passado. E quando eu falo passado, não é muito passado, 10 anos, 15 anos atrás. Antes de você implementar um sistema desse, você tinha que pensar em tudo isso. Você tinha que ser muito expert em muitas áreas, né? Só para implementar um sistema, você tinha que ter uma empresa de desenvolvimento, você tinha que ter uma empresa de segurança, uma empresa de estrutura física, segurança física. Hoje você faz uma ligação, passa um cartão de crédito na internet, você tem um RP financeiro para sua empresa. Em meia hora. Em meia hora. Então, eu acho que o problema não é acesso. Tá? Eu acho que o problema não é acesso nem custo, porque hoje você tem RPs ou sistemas de milhões e RPs e sistemas de 99 por mês. Né? E quando eu falo de RP, cara, entenda qualquer tipo de sistema, tá? Não só sistemas pesados, chão de fábrica, qualquer tipo de sistema que possa ajudar a empresa. Então, não acho que é acesso, não. Eu acho que a gente tem tanta informação, que eu acho que ainda existe uma confusão. A gente está com empresas gigantes a todo momento, aqui a gente faz consultoria para essas empresas, e o que a gente percebe que todos esses CTOs, todas as empresas, todas as pessoas que são tomadores de decisão, conhecem o que é metaverso, conhecem o que é nuvem, conhecem o que é a cultura de data-driven, de customer-centric, experiência total, conhece tudo isso. Só que como é que ele consegue juntar tudo isso aqui, bater no liquidificador, gerar um plano de negócios e estruturar isso de uma forma organizada e prioritária de acordo com a empresa? A gente falou muito aqui da individualidade, o individualismo da pessoa, mas a empresa tem isso também. O que funciona para a empresa A, perfeitamente, não quer dizer que vai funcionar para a empresa B. E isso a gente vê muito no mercado. A gente implementa folha de pagamento, implementa sistemas de RH, e muitos clientes pedem benchmark. E, enfim, faz muito sentido, faz parte. Só que usar aquilo como um pacotinho, e simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V e colocar ali, cara, te conto nos dedos de uma mão que não existe, não tem como. Então, eu acho que hoje o principal dificultador para a transformação digital é muito mais no pilar de pessoas, no pilar de como organizar e saber entender exatamente aquele monte de informação que pisca para você a todo segundo na sua cabeça durante o dia inteiro, com o que realmente vai trazer valor para aquele momento da empresa. Porque além de ter a questão cultural,
e o que a empresa está passando naquela situação tem o momento da empresa. Ela acabou de fazer um IPO, ou não, acabou de entrar no M&A, ou acabou de mandar embora 200 pessoas. Tudo isso, muitas vezes, é ignorado por uma consultoria, ou pelo CTO, ou pela empresa de software que está querendo botar seu software lá dentro. Então, eu acho, sendo objetivo do que você trouxe, é muito mais o pilar de pessoas, de como ele consegue se organizar e colocar isso de uma forma prioritária e lógica e de acordo com o que a empresa precisa, do que questão de acesso ou financeiro, viu, Dabus? Não sei se você concorda. Ou mesmo, Beto, aquelas típicas consultorias de empresas de tecnologia que muitas delas já não funcionam mais no método que agiam, que era, vinha hoje, depois retornava daqui a um mês, e depois com análise dos dados que tinham feito hoje, e assim ia, né? Os intervalos de 30 dias. Pô, daqui a um mês, hoje em dia no mercado de tecnologia, principalmente, aí, o cenário mudou, pô, às vezes fez usou as técnicas de growth, aí o cenário, inclusive comercial, também deu um boom aí, ou putz, sofreu em termos de CAC aí no processo de botar cliente para dentro. Toda essa dinâmica também das consultorias, e você trabalhou no começo da sua carreira dentro disso, hoje em dia precisa ser muito revista, e aí a gente percebe muitos perfis profissionais resistentes dentro dessa adaptação. Então, tu falou uma coisa muito importante, que é o timing. O timing, né? Então, eu já perdi negócio, e não te falo que foi 1, nem 2, nem 3, foram mais, porque perdemos timing, ou porque deixamos o negócio passar, e aquilo que era importante, que era essencial, em novembro, dezembro, cara, virou o ano, mudou o budget, não gastou, acabou, já foi, perdemos a oportunidade, perdemos, ou porque tal pessoa saiu, ou tal pessoa não bateu a meta, ou assim, ou porque veio uma outra tecnologia, ou enfim, cara, eu posso ficar te citando aqui vários motivos. Todos eles, ou grande parte deles, é porque a gente deixou passar. Então, assim, essa velocidade, né, hoje a gente sente muita resistência mesmo. E te digo, não é nem só do mercado, mas do nosso time mesmo. Né? E digo não no time da empresa, mas o time das consultorias como um todo. Né? Muita gente com muito tempo de mercado que já viu como eram as coisas, que estavam muito acostumados a planejar muito, a se estruturar demais, e hoje a gente precisa, né, ter vendas. Poxa, mas eu não tenho toda a informação. Não, mas precisa mandar a proposta. Não, mas eu nem sei direito. Pô, precisa. Vamos colocar em premissa, vamos trabalhar aqui. A gente não pode sair fazendo loucura, mas a velocidade é outra. Né? A velocidade é outra. Então, aquele negócio do data, dados, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir, né? Isso é uma coisa que investe muito também internamente, né? Quanto mais a gente conseguir investir em estruturas de dados, e quando a gente fala, poxa, dados, big data, super caro, difícil, gente, o Excel você faz um negócio desse super bom pra caramba, né? Super bom, né? Nada você fala, não tem dinheiro, não, gente, esquece isso, esquece. Vou dar um exemplo super simples. Quando a gente entrou aqui, a gente não tinha muito a visão das principais propostas que a gente mandava. A gente tem o CRM lá, mas a gente tem lá o CRM, tem um pipeline, tem tudo aquilo. Mas qual é o nosso maior ticket médio? Qual é o nosso produto que mais tem receita? Ou que tem mais aceitação, maior conversão? Um é 4x, outro é 2x, outro é 8x. Cara, aí você for procurar na internet. Poxa, vários sistemas caríssimos fazem isso. Cara, pega um relatório do jeito que tem, nos últimos 3 anos, bota no Excel, trabalha uma semana, alguém que conhece de Excel, você tem tudo. Por que eu estou dizendo isso? Você, sabendo disso, vai facilitar o seu tempo para gerar uma proposta. Porque você sabe como é que o mercado está sendo atingido ou está buscando nos últimos 3 anos. Você sabe que, olha, se eu passar desse valor, diminuir esse valor, eu tenho chance de ter algum problema de rentabilidade, de receita. Então, por que eu vou ter que investir 3, 4 dias para conseguir gente do meu time técnico para avaliar
porque esse é um negócio legal, esse é o jeito certo. Mas eu posso evitar esse primeiro passo com a estrutura de dados, com tudo. Então, acho que um outro dificultador, né, de toda a transformação digital que a gente está falando é a sofisticação. Sabe uma coisa que eu aprendi lá também, lá em Boston, é o Kiss Effect. Kiss como se fosse beijo, né? Mas K-I-S. O que é o Kiss Effect? Keep it simple. Keep it simple. Então, assim, a gente tenta tanto pensar no negócio, vamos pegar... Cara, bota um MVP, que é o Minimum Valuable Product, né? Bota um simples, um protótipo. Faz um Excel que você faz na mão, não sei o que lá, só para ver se aquilo funciona. O pessoal quer começar matando uma formiga com um canhão. E aí depois, formiga... quando vai fazer o volume 2, vamos dizer assim, a versão 2, daquele canhão já está completamente desatualizado e um CAPEX lá nas alturas e não tem mais fôlego para ir para a segunda etapa, o time também está desanimado e aquilo olha para o lado, foram 2 anos e perdeu o time. E o mercado que compraria 2 anos atrás não compra mais. Exatamente. Então, assim, eu sempre tento, e te digo porque o nosso cérebro, né, ele é vinculado a não fazer o simples. Cara. Ele é sempre vinculado desde a escola, que vem da educação. Sabe aquela prova de matemática, quando você faz, deu o delta 81. Não é possível que vai dar tão bonitinho assim. Não é possível que dê 2. Você espera a raiz de pi. Você espera... Por quê? Porque você está acostumado a levar porrada. Você está acostumado a complexidade. Você está acostumado a o negócio não ser tão fácil. Beto, né? fazer um adendo aqui. Esses dias eu recebi uma fotografia de uma prova de português de um afilhado meu, né? Que a mãe dele enviou. E a pergunta era por essa linha agora que eu vou falar assim. Por que passarela se escreve com 2 S's? Né? E aí a resposta do meu afilhado, que está na faixa dos 8, 9 anos, respondeu da seguinte forma: porque senão ficaria passarela com um S. Bom, Deus assim, errado não tá, eu falei para ela. Merece uma, né? Dá para justificar. Né? Claro, vai tomar ferro. Né? Vai tomar ferro. Ou seja, o quanto, e esse seu link aí é muito bacana, porque parece o quanto, eu me lembro quantas vezes em provas, né, a gente era obrigado a explicar por número de linhas. Então, assim, no mínimo justifique a sua resposta em 3 linhas, em 5 linhas. Eu ficava, mas por que em 3 linhas se eu consigo falar isso aqui em uma frase, meu Deus? Talvez aqui quem está nos escutando ou nos vendo perceba isso, né? E lembre dessa sua fase na juventude ou mesmo na infância, quando éramos forçados a escrever aquela Bíblia, vamos dizer assim, mesmo sem ter justificativa. Então a gente aprendia a ser 2 coisas, a ser um enrolão, e a gente aprendia também a não ser objetivo. Inclusive, aqui o Costa diz, comentou aqui na live, eu fazia umas letras grandes, exatamente, meu caro. Então, o quanto que isso lá em frente se torna também, na vida adulta profissional, de uma forma um tanto prejudicial. Fora que a gente saía da disciplina de matemática, você entrava em geografia, de geografia você entrava na cápsula história, e de história você ia, por exemplo, para física. E nada se conectava. E quando você depois vai para o mercado de trabalho, e a gente começa a falar em engenharia genética, as pessoas começam, sabe, misturando aqui biologia com engenharia. Para aí. Mas como assim? Eu fui ensinado a botar em caixas. Só que, como é que eu vou atuar no mercado se o mercado, essas caixas estão misturadas, mas quem se dá bem é quem entende as integrações entre as caixas e da maneira como é que isso é ditado no mercado em termos, né, dos próprios valores e pesos que você dá para isso. E as regras que essas interconexões funcionam. Beto, eu sempre fui inquieto no ensino. E que a gente era forçado a aprender a decorar, infelizmente.
E você também, eu sei porque a gente já se conhece, também sempre foi um inquieto em termos do modelo de ensino que também nos foi pregado, eu posso dizer assim, porque a gente não tinha alternativa, né? Ou converge ou diverge. Divergir, você se dava mal, então era melhor aceitar como é que era o processo. Cara, se eu for falar da minha escola aqui, vai complicar a vida, porque eu não era fácil, né? Eu era aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que realmente eu não tinha muitos amigos professores, sabe? Porque os professores não gostavam muito de mim, porque realmente eu tinha esse tipo de questionamento, né? Dos porquês das coisas, não simplesmente por fazer. Mas aí com o tempo a gente foi, eu pelo menos fui aprendendo, que assim, não que seja fácil, né? Porque também os professores têm falta de preparação, falta de desempenho, a gente entra numa outra esfera. Mas como é que a gente consegue fazer esse tipo de engajamento na educação? E também é o mesmo link com o ambiente corporativo, né? Então assim, é o que você falou. Pô, eu saio de caixinhas. Até hoje, se você perguntar para umas pessoas, fala, onde que eu usei o Bhaskara? Onde que eu usei os números complexos, os números imaginários, gente do céu. Então, assim, tem coisas assim, eu gosto, porque eu venho de exatos, então eu gosto disso, mas realmente é um desperdício de talento para algumas coisas. Isso está mudando com o tempo. Mas se você for numa linha, né, de fazer com que a pessoa entenda os motivos e se sinta importante, isso vai crescer exponencialmente as chances dela não só aprender aquilo, como também se dedicar para aquilo. Que eu não sei se você já ouviu falar, com certeza já, do Golden Circle, do Simon Sinek. Assim, cabe com uma luva. Exatamente. Né? Quem não conhece... Começa pelo porquê, né? Vamos dizer assim. E é o contrário que a gente faz normalmente, né? Então, quem não conhece, são 3 círculos concêntricos, né? Onde o primeiro é o porquê, o segundo é o como e o mais longe do centro é o que, né? E ele fala muito as empresas não compram o que você vende, mas compram por que você vende. Então, o foco deles, tem um TED Talk super famoso dele falando isso, mas se você fizer isso no conceito de vendas, está super claro. Mas traz isso para o conceito de vender uma ideia, de vender um engajamento, de buscar com que as pessoas te sigam, ou sigam a sua empresa, sigam um propósito, ou acreditem realmente naquilo que você precisa que elas acreditem. Cara, pensando no exemplo básico, tu é meu chefe. Aí você fala assim, Roberto, faz um relatório. Faz um relatório assim, com tal coisa. Eu vou lá, obediente, vou fazer. Por quê? Porque eu não quero perder meu emprego, porque eu quero manter meu salário, eu tenho conta para pagar, minha filha, tudo isso. Mas se tu fala assim, Roberto, cara, nós temos uma reunião amanhã, super importante, vai vir um cara tal, lá do headquarters para cá, nós estamos passando por uma oportunidade super boa, talvez compre uma empresa ou abra uma outra área. Eu dei todo um contexto. Você investiu o seu tempo para comigo. E hoje, qual é a coisa mais valiosa que a gente tem no mundo? Tempo. Então, assim, pô, inconscientemente eu tô vendo, o Dal Bosco gosta de mim, o Dal Bosco tá querendo me explicar, eu não sou só um número para ele, porque se você me tratar como recurso, eu vou me comportar como recurso. Agora, se você me tratar como pessoa, ó, cara, você está investindo o seu tempo nisso, então você foi no why, você foi no porquê, né? Então você explicou o porquê. Aí a gente vai discutir o como, pega de tal sistema, pega de tal lá, pega de tal cá. E aí sim, tá vendo por que eu preciso do relatório, Roberto? Cara, eu vou fazer aquele relatório como se fosse a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida, o melhor relatorista que existe. Por quê? Porque você me deu todo o conceito. Você me explicou por quê. Eu me senti muito importante. Você me chamou pelo nome, você viu que eu estava buscando, você explicou o que estava acontecendo, e eu me senti super importante para você. Então, assim, as minhas chances de, primeiro, fazer aquilo que você precisa, né, e não simplesmente ser um braço, e realmente de eu estar super engajado, aumentaram tanto. Então, é isso que o Golden Circle traz, né? Às vezes a gente simplesmente fala do que, às vezes chega no como e nunca no why, nunca no porquê. E ele fala para inverter a ordem desse círculo, né? Que, cara, começa pelo porquê. Chama a pessoa pelo nome. Entende a visão de mundo dela. Aí explica os... Aí, cara, vai lá para frente. Agora, imagina trazer isso para a escola, da Bosco.
Imagina fazer isso para a escola, para a história, para a física, para a matemática. Mas por que não fazer isso, cara? Porque dá mais trabalho. É mais... né? Pô, Escolas típicas, né? E aí não dá para dizer que todas, mas escolas típicas da década de 80 e 90, né? Por que fazer tal coisa? Porque sim e por que não? Existiam duas respostas, geralmente. Olha que bacana aqui, ó, a Elza Giostri está aqui e é uma educadora, coordena inclusive, né, o Core International no Brasil. Muito legal ver ela acompanhando. Elza, ó, para sua surpresa, olha o que eu tenho aqui, ó. Ela que me deu, eu tive palestrando na caneca que ela me deu, aí eu tive palestrando há umas 3, 4 semanas, e muito bacana ter a Elza aqui. Inclusive, recomendo seguirem o perfil dela, seja no LinkedIn quanto no Instagram, Elza Giostri, Elza com Z, uma grande educadora acompanhando o nosso conteúdo. E a Elza deve ter passado por toda essa vivência, né, também, da mudança do sistema de ensino. Inclusive, hoje se questiona, né? E será que no futuro, em alguns modelos onde vão ao encontro do ponto positivo, né? E como é que eu posso potencializar aquela criança? E tudo bem, e trazer para um nível regular, médio, os pontos fracos e trabalhar também com as crenças limitantes. Eu acredito muito nisso. As escolas cada vez mais vão trabalhar os medos aí e dar mais valor para a saúde mental da criança e do adolescente. A gente pode chegar, mesmo por causa dos algoritmos, num futuro onde a escola sem o docente físico de fato, né? A escola sem professores. Há modelos que já começam a ser testados dentro disso. E o mais curioso, e a gente pode aqui trazer até uma que não é tão viagem assim, mas o ensino em frente, e com o próprio metaverso vai proporcionar essa virada aqui, mas a gente vai poder ter aula com Einstein. A gente vai poder ter aula com o Simon, por exemplo, a qualquer momento, porque se eu tenho os artigos científicos, né, de Freud, se eu tenho os artigos científicos do Einstein, se eu tenho o como buscar e como ele ensinava e o que ele pregava, no metaverso, será que Dal Bosco, Beto, Elza, Josué Colombo, aqui a CEO da Porto Colombo está aqui ao vivo também conosco, o doutor Vitor Aguiar também entrou aqui, todos nós vamos poder aprender com Einstein, com Carl Jung, com Freud, de 100 anos atrás, por exemplo. Tá? Sem dúvida. Isso é uma coisa que, de novo, ao mesmo tempo dá uma impressão de que está tão longe, né, tão futurista, mas não, né? Mas não, a gente tem vários exemplos de lugares no mundo que já estão com pilotos assim. Uma coisa que, até dando exemplo daquela... da minha experiência lá em Harvard, era que corrobora muito o que você está trazendo. Toda a informação, todo o assunto que eu aprendi lá, todo, 100%. Se você buscar na internet, você acha ele. 100%. Todo. Aí você fala, pô, Roberto, mas por quê? Então, né? Porque não é só aquilo. É a forma, é o jeito, metodologia, a interação, o contexto, né? O cenário faz a diferença também dentro daquela imersão. Né? A imersão, eu senti muito isso, né? Então, aí você fala, pô, mas por quê? Isso eu também senti na GV, né? Eu fiz um MBA na GV durante 2 anos. Foi legal, tal, faz bastante tempo já, né? Faz uns 10 anos. Foi legal. Mas aí você pensa, cara, também todo o conteúdo, todo, 100%, inclusive às vezes até os slides, você acha na internet. Então, realmente, a gente não está numa linha, numa era de acesso. A gente está numa era de como a gente realmente utiliza aquilo. Que volta naquele ponto que você trouxe lá, de qual é a principal dificuldade dos CEOs das empresas e com a transformação digital. Não é o acesso. O acesso está aqui na nossa mão, é como realmente. Então, é aquele negócio de que não é o mais rápido, é o mais adaptável, né? Não é o first move, mas sim é o first learner, né? Então, quanto mais a gente conseguir, né, aprender
se adaptar e aprender a aprender, né, que cada vez mais tem isso que você está ficando cada vez mais em moda, você aprender a aprender, né? Isso sim, a gente acredita que vai ser um grande diferencial aí para as profissões aí do futuro. Roberto, você falava 10 anos, né? Então eu acho que quase que a gente estivemos juntos na mesma turma da FGV aí, né? Eu não sei se o MBA também foi em gestão de empresas, né? Mas o meu foi nessa linha. E naquela época eu vou dizer que o que me falavam lá na frente não era grande surpresa, né? Porque, claro, sempre tive a característica do perfil mais estudioso, né? E que na nossa época de infância chamavam de CDF, vamos dizer assim. Hoje o pessoal já usa o termo nerd, né? E lá vai. Mas por que eu destaco isso? O que fazia a diferença ali? A convivência, claro, com os colegas, a experiência prática que alguns docentes tinham. Alguns tinham a experiência apenas da docência, né? Mas outros vinham da vivência prática do mercado, que é o que hoje, porque no Brasil deu uma grande, não só no Brasil, mas em nível mundial, uma alavancada em mentorias, em vendas de mentorias. Porque as pessoas querem encurtar o tempo de ensino e grudar no Dal Bosco, no Beto, na Elsa. Pô, e um mentor ou uma mentora que projete, né, por meio de ensinamento prático também, já que a teoria ele encontra, né, em várias fontes distintas, mas a percepção prática ele precisa desse aporte para acelerar o desenvolvimento. Porque o que é quando a gente faz uma análise de ensino aqui, muito bacana esse nosso debate. Hoje em dia alguém entra numa faculdade e talvez daqui 4 anos, quando ele está se formando em medicina, em determinada engenharia, em biotecnologia, em biomedicina, daqui 4 anos aquela grade curricular que não pode mexer por causa de, existe, né, várias regulamentações governamentais e lá vai. Daqui 4 anos aquela grade está completamente desatualizada na maior parte dos cursos. Maior parte dos cursos, hoje em dia, a gente vê assim, uma grande dificuldade, né, da mudança. E quando a gente pega muitas universidades, e volto a dizer, não dá para a gente dizer todas, mas muitas delas que sofrem mais, eu vejo dentro desse processo, mesmo porque estou no meu doutorado, e então a gente acompanha todo esse processo, né? A gente fez graduação, fiz MBA, fiz pós, fiz mestrado, estou no doutorado, então tudo que é estricto lato sensu acabei passando. A gente acompanha muita dificuldade, principalmente de algumas universidades estaduais e federais, onde boa parte da docência não está na iniciativa privada, vamos dizer assim, também como um trabalho paralelo, o cara não está dentro de uma indústria, de uma prestadora de serviço. Uma maior dificuldade ainda dessa adaptação da realidade do mercado, do que precisa desse mercado. Então, enquanto não ocorrer, porque se depender só do ensino tradicional, e se a gente, como acadêmico, e como trabalhador, como profissional, como empreendedor, ficar esperando que a universidade, a instituição de ensino vá resolver isso para a gente, não vai, né? Então, a gente tem que ter o discernimento de que a universidade, né, o universo, a que ela foi constituída, ela pode nos prover, sim, de ensinamentos teóricos, e tomara que algumas instituições consigam nos dar um aporte prático, mas esses cursos, essas mentorias, esses masterminds aqui, vão nos provendo de ensinamentos práticos e mais realistas. Eu acredito muito na conexão aqui, né? E quem conseguir fazer bem essa interligação tende aí trazer uma diferenciação para o mercado. Aquele profissional que tem a sua criatividade, sabe implementar e sabe ter uma visão futura também de mercado. Assim como eu falava que as mentorias crescem de forma exponencial, não só no Brasil, mas em nível mundial, mas também por que se a gente pegar de 2013, 2014 até 2019, 2020, foi o grande boom da venda dos cursos online, né? Também Brasil e mundo. O porquê disso? Boa parte do que se ensina num curso online que você compra aí por 300, 500 ou 997 reais, existe na web. Quase tudo que o Dal Bosco e o Beto falaram aqui nessa live, existe em algum lugar do mundo, né, um brasileiro, um americano, um chinês falando.
Agora, o porquê que curso online vendeu muito? Porque o que está lá provavelmente tem na web, mas está de uma forma organizada. E aí é o grande diferencial. Então, instituições de ensino, seja o formato que venha oferecer, quando você compila de uma forma organizada, didática, e facilite a vida do profissional, alavancando o aprendizado dele, tende a ter uma maior demanda. E aí, se vai ser no metaverso, se vai ser de modo inverso, ou seja, como você quiser, aí não importa, é apenas o meio, vamos dizer, é o meio. Não, super concordo. Você de novo falou o aprender aprendeu, né? Informação tem de monte. Agora, alguém que te ajude a botar isso de uma forma lógica é o que está em voga, né? E assim, com o que você falando, eu pensei em dois pontos super legais. Tinha um meme que é super verdadeiro, que é duas fotos, né? A foto de um celular dos anos celular, né? De uma tecnologia como se fosse um computador, o ENIAC, lá de 1900 bolinha, e um iPad, um óculos de realidade virtual hoje. Então, ou seja, mostrando como a tecnologia mudou. E pegando uma sala de aula da mesma época, de 1950, 1940, e a sala de aula hoje, idêntica. Idêntica. Eu já publiquei sobre isso, eu acho que você não deve ter... um ano atrás, aproximadamente, Beto, fiz uma comparação, peguei uma imagem de 1900 e uma imagem, na época era 2021, né? Tipo, algo assim, comparando as duas salas de aula, né? É absurdo, né? Cara, era muito parecido. E aí eu tinha feito uma crítica, e claro, e aí deu o que falar, porque quando veio na pandemia o advento das plataformas de live, ensino, e lá vai, porque até então a gente conhecia o Skype. A grande verdade é, hoje em dia, se você falar que quer se reunir com alguém por Skype, capaz de eles falarem, esse daí é cringe. Esse daí é cringe, né? É cringe. E aí vieram várias outras plataformas. E aí, então, o que surgiu? Teve uma dessas plataformas que tinha feito quase que a banca de mestrado, doutorado, vamos dizer assim, né, de avaliação, em formato online. E depois veio mais uma inovação, né, onde conseguiu, em vez das pessoas ficarem todos distribuídos aqui em quadrantes, como é típico das reuniões online, os alunos ficavam nas cadeiras, né? Cada um voltava naquela sua carteirinha de 1909, da época que a minha avó ainda era virgem, vamos dizer assim, né? Lá atrás. O que acontece dentro disso? Cara, quando eu vi aquilo, daí saltou a panela, né? Vamos dizer, a tampa da panela, porque traziam aquilo para a web, para as redes sociais, para o LinkedIn, inclusive, como uma outra inovação. Os gestores, né, da plataforma, achando o máximo, botaram online as pessoas nas suas carteirinhas, ou então aquela banca de mestrado, doutorado típico que está lá, né, que eu digo que é a Santa Ceia, só que num número menor, né? São lá 5 jurados e está aqui o docente apresentando, defendendo sua tese, sua dissertação, e lá vai. Dal Bosco aqui não aguentou, né? Eu tive que fazer um post... daí chegou a aparecer o CEO da empresa, etc. e tal, que não, mas veja bem, né? Quando começa um conteúdo com veja bem, ou então, aí para mim já perdeu ali o crédito. Não dá para chamar de inovação, pelo amor de Deus, uma versão digital do que a gente vê há 100 anos, Beto. Pelo amor de Deus. Eu acho que tem uma mistura aí de cultura, tem uma mistura de falta de investimento, tem uma mistura de comodismo, tem uma mistura de ser muito caro, né, fazer uma mudança dessa. Você vê que, às vezes, mesmo escolas que são reconhecidas, renomadas, né, no mercado, dentro e fora do Brasil, ainda utilizam muito esse modelo. Né? E, às vezes, você paga uma grana para o seu filho estar lá e ele ainda utiliza muito esse modelo. Então, não é uma coisa que você fala, poxa, isso é porque é o governo, ou porque é tal país, ou porque é tal empresa. Não, cara, é uma coisa cultural, né? Graças a Deus tem muita gente pensando nisso, né? Mas eu não sei, cara, eu tenho um misto de esperança e meio frustração um pouco nisso, porque
A gente não acredita no modelo, sabe que precisa mudar, mas ao mesmo tempo, será que nós vamos ver isso acontecer? Ou vão ser nossos filhos, netos lá, né? Porque, fazendo um gancho do que você trouxe, do link, né, entre o ensino formal, o estrito sensu e a prática, uma das coisas que a gente também acredita muito é o 70-10, né? Que a gente tenta aplicar também bastante na empresa, né? Que é a forma, como é que você divide o jeito de treinar o seu time. E eu dou o exemplo do corporativo, mas serve para qualquer tipo de treinamento, né? Então, do 100% do conhecimento que você vai prover para aquela pessoa, para aquele time, 70% é on the job, é hands-on. Ou seja, vai lá, vamos construir um avião em voo. Vamos construir um avião em voo. E aí tem várias estratégias de como você fazer isso, a pirâmide de absorção de conhecimento, né, que você aprende menos lendo, aprende mais lendo e vendo, aprende mais lendo, vendo e escrevendo, onde o topo é o ensinando, né? Então, tem isso. Então, ou seja, 70% do ensinamento é dado on the job. Tem que aprender a fazer o relatório? Tá bom, entra lá e faz. Aí a gente aprende junto. Tem que aprender a fazer tal configuração em tal sistema ou tal coisa? Vai lá, faz configuração do sistema. Não tem sala de aula. Vai lá e faz. Aprende errando, batendo cabeça, no ambiente, claro, seguro, né, no ambiente de teste. 20% é com benchmark. É com pessoas mais experientes que eu. Então eu sento lá do lado do Dalbosco. Falo, Dalbosco, você que é o cara que mais sabe fazer relatório na vida. Me ensina aí a fazer relatório, me mostra um relatório que você está fazendo, eu aproveito e faço o famoso processo de shadow, que todo mundo fala, né, o sombra, né, que é o jeito de aprender olhando ali super atento o Dalbosco fazendo aquele relatório, já que o Dalbosco é o cara que faz relatório aqui na empresa. Então, ou seja, 70% é eu batendo cabeça fazendo relatório. 20% é eu aprendendo com o cara mais top que existe na empresa enquanto ele faz o relatório. E a parte formal? 10%. 10% é numa sala de aula, 10% é no e-learning, 10% é do jeito que, na época da sua avó lá, que eu que fazia. E, assim, e ainda esse 10%, Beto, cada vez mais ele vai ter que ir para o modelo, né, do VCD, eu chamo, vai com Deus. Vai buscar esse aprendizado, meu filho, seja onde for. Aí, dentro do Brasil, cenário Brasil, a gente entra, né, naquela... mas isso foge meu horário de trabalho. Mas buscar isso, né? Opa, eu não posso... Daqui a pouco as pessoas parecem que entram naquela, tipo, eu não posso aprender fora do horário de trabalho algo de interesse da empresa. Então, a gente entra em uma outra seara de discussão aqui também. O que eu costumo dizer é o seguinte, há muitas instituições de ensino dentro desse processo que não perceberam os 70-20-10 aí da vida, mas que são aquele guia turístico lento que você bota para demonstrar pontos turísticos em cima daquele ônibus vermelho, vamos dizer assim, de 2 andares. O que eu quero dizer com isso? Pensa aí no seu amigo, né, que é aquele cara mais calmo, mais lento, etc. e tal. Provavelmente ele não é guia turístico desses ônibus. Porque imagina se você colocasse ele lá em cima. Daí está lá naquela parte superior, onde ele está em Nova York, demonstrando os pontos turísticos para as pessoas. Fala assim, aqui, pessoal, é o Empire State Building. E já passou. Pessoal, agora a gente está chegando agora aqui, a gente está chegando no Central Park. E ficou lá para trás. Cara, a maior parte das instituições de ensino que a gente encontra hoje, e aqui seja, né, ensino fundamental, educação básica, até a Elza está falando aqui, educação básica, a gente fala em graduações, instituições, seja na área de estrito lato sensu, ainda estão olhando de forma muito, mas muito atrasada. E aqui é um eixo que eu entro, Beto, aqui nesse bate-papo muito bacana que a gente está tendo, porque a grande dificuldade das instituições brasileiras, principalmente as universitárias, de terem uma integração no Brasil entre o poder público e privado, ou, melhor dizendo, entre instituições de ensino e iniciativa privada. Porque muitas vezes a gente encontra
Muitos docentes querendo usar a iniciativa privada dentro do ensino apenas como um meio para eles para tirarem mais artigos, para daí entupir lá dentro do Lattes e lá vai. Enquanto o profissional da iniciativa privada vê o ensino, né, como uma forma de um meio para ele ganhar mais dinheiro, baratear custos e acelerar alguns desenvolvimentos que ele não consegue trazer para dentro da empresa. Então, aqui a gente tem, né, uma briga de dois cachorros doidos, eu vou dizer assim, porque está cada um puxando a sua corrente para um lado e ninguém consegue se desprender daquilo, porque este tem um objetivo como fim uma coisa e esse outro tem outra. Quando eu quero chegar a isso? Você já esteve em Harvard. E aí você vê muito claro, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes nos Estados Unidos, minha percepção é, já no passado, décadas atrás, muitas instituições americanas perceberam que a guerra entre ensino e iniciativa privada era uma guerra perdida. A iniciativa, o ensino aqui tentar guerrear com relação a isso. E percebeu que ela poderia ser realmente um meio para aquele, né? Um meio para a iniciativa privada a se desenvolver. Tanto que a gente vê grandes empresas, né, Facebook, entre outras, surgiram no ambiente universitário, mas com uma característica muito de escala, uma característica muito privada, uma característica muito de buscar investimentos. E quando há essa divisão muito clara de que, a partir de agora, eu posso contar com a academia para os meus negócios privados, a realidade muda. Só que a gente tem um bloqueio com relação a isso, e por vários motivos, isso aqui dá muita discussão, né? A gente entra num outro debate até bem complexo, mas que, por vezes, acaba desanimando o empresariado brasileiro de se unir com universidades para desenvolver projetos. Por muitas vezes eu vi o seguinte, empresários falando, pô, vamos buscar aquilo lá que está a universidade, alguém dava uma ideia. Não, pelo amor de Deus. Não, eu preciso daqui em 6 meses. Eu preciso daqui acelerar, eu preciso fazer esse MVP, eu preciso fazer esse teste. Daí, e já tive em reuniões em algumas universidades, daí seria, opa, vamos agora abrir o edital da Bolsa. E agora vamos para a próxima etapa, que é, coletar a informação. Não, mas isso daqui precisa ser daqui 2 dias. Não, a próxima, né, oportunidade que a gente tem de reunir o comitê, daqui 15 dias para a gente discutir isso na pauta. Poxa, se for nessa velocidade, algumas instituições de ensino ainda estão neste modelo, estão completamente fora, e aqui a gente não precisa discutir metaverso, porque se alguém quer discutir daí metaverso não faz nem o básico bem feito, né? Quiçá o cara querer um PME, uma instituição de ensino típica desse modo como a gente está falando, querer entrar num perfil desse e discutir algo nesse âmbito. Não funciona da busca. Por isso voltamos a falar, né, os pontos da organização, do que fazer primeiro, da prioridade. Uma das coisas que a gente falava aqui bastante é, poxa, eu quero fazer um novo modelo de implementação, um novo para fazer... Mas, gente, a gente não faz no saneamento básico. Calma. Nós temos problemas, às vezes, aqui no RH, nós temos problema ali. Vamos fazer o básico. Vamos organizar para crescer, né, de pouco a pouco. E é por isso também, meu gosto, que você vê surgindo cada vez mais, né? Claro que a gente tem que saber muito bem filtrar, mas tem muita coisa boa também. Especializações rápidas, né? Não faz sentido você fazer mais MBA de 2 anos, cara. Não faz sentido. Vai ter uma hora que você vai morrer, né? Faculdades de 4, 5 anos, né? Tirando algumas mais específicas, direito, medicina, coisas assim que tem outros... Geralmente é que tem um conselho, uma ordem regulamentando, que inclusive precisa se modernizar, né? E aí é outro assunto muito popular. Pô, se a gente pegar, só um adendo até, Beto, na sua fala, que eu achei fantástica, porque se a gente pegar o próprio CFN, Conselho Federal de Nutrição, até antes da pandemia, se eu não me engano, não nos podia fazer atendimento online. Exatamente. Então, como é que o nutricionista ia, por meio do conhecimento dele, podia ser uma pessoa muito, mas muito fera? Como é que ia vender uma consulta à distância? Ah, Dalvos, mas tem lá que medir, né? Tem que fazer as pregas lá. Não, mas, pô, não dá para usar bioimpedância, existem outros métodos hoje em dia
Então, por vezes, não é apenas a instituição de ensino, os próprios conselhos das profissões, as próprias ordens que regulamentam, precisam também evoluir de uma maneira urgente dentro dessa questão. Mas isso também, Dabuca, é com o tempo, né? Porque eu lembro de um meme também que saiu, que é super legal, que gravou na minha cabeça, que era assim: qual é o maior agente transformador digital na sua empresa? Era uma pergunta, né? Ah, é o CTO. Ah, é a sociedade. Ah, é a empresa tal. Ou é a pandemia? Então, assim, cara, é a pandemia. É dificuldade. Então, assim, é o na marra. Né? Ou seja, não fazia atendimento online na medicina. Agora você é obrigado a fazer. Você não tinha formas de ter o trabalho remoto. Agora nem é mais trabalho remoto, não é nem home office, é work anywhere. Antes do Covid-19, antes da pandemia 2020, quando iniciou, se você chamasse um cliente ou um potencial cliente para fazer uma reunião online, Beto, era a mesma coisa que chamar para briga. Era tipo assim, estou sendo maltratado, fulano não está me atendendo bem, né? Eu não estou tendo a mesma atenção, NPS de pré-venda baixíssimo, detratores de marca em alto volume, porque o Beto quis fazer uma reunião online. Beto, a quantidade de vezes que eu saí, ou que estava em São Paulo, ou que estava em Santa Catarina, e que tinha que me deslocar para Porto Alegre, muitas vezes de carro, porque não tinha voo, porque, pô, um cara não queria fazer reunião online. Não queria fazer reunião. Para tu chegar lá e falar com um cara numa mesa por 15 minutos e voltar e ter que pegar de BR 10 horas. Onde é que já se viu isso? Quantas vezes, né, eu já fiz bate-volta em Floripa, bate-volta no Rio é o mais comum, todo mundo faz, para reunião de 15, 20 minutos, só que você fala, pô, mas o voo é 40, 50 minutos, pera um pouquinho. Não, para você chegar numa reunião às 9 horas em Curitiba, por exemplo, você tem que pegar um voo às 6h50. Ó, eu vou perder o resto dos cabelos que ainda tem. Tá? Só de lembrar com a tua fala, eu já me identifico e já me dá um nervosismo, Beto. Você tem que chegar às 9 horas na empresa, lá na empresa, lá em Curitiba. Aí tu tem que, o voo tem que chegar às 8 horas, porque o aeroporto é longe. Aí, para você chegar um voo 8 horas, tem que pegar o voo em Guarulhos ou Congonhas às 6h50. Para você chegar no aeroporto às 6h50, para o voo chegar sair às 6h50, você tem que chegar no aeroporto às 5h50. Se chegar às 5h50, que hora você acordar? Você acordar com o jogo de né? Então, assim, é um negócio absurdo quem tem essa vida, e não é... Eu fiz isso 3, 4 anos da minha vida, direto, e assim, cara, tu faz quando tu é novo. Sabe, pra você ter 18 anos, porque, cara, não recomendo. Ô, Beto, não recomendo. E aí você vai se identificar também as famosas reuniões em business center da Paulista, né? Vamos lá. Hoje em dia, as pessoas achavam que a vida ia ficar mais fácil, mas nas reuniões online, que nada. Termina aqui uma reunião, você já engata a outra, não é nem daqui a 5 minutos, é no minuto seguinte, né? Tudo gravado. Reuniões, vamos lá. Você chegava num prédio, primeiro tem que encontrar estacionamento, né? Ou então tudo bem, pode até ir de Uber, né? que é a minha opção, pelo menos aí há 3 anos que eu não tenho carro. Mas você chegava, daí primeiro passo, passar pela famosa checagem. O que é checagem? Faz o tal do crachá. E aí vários que estão aqui vendo a live vão se identificar com isso. Faz o crachá, lá vai o Beto passar pelaquela catraca que a cada 3 que passam, 2 travam. Vamos dizer assim, mesmo. Daí você consegue passar na catraca, vai para o tal do elevador daí, e aí já foram 10 minutos nessa brincadeira, 5 a 10 minutos. O Beto, fora que você teve que dar lá nome, CPF, segurança de informação, 0, né? Naquele registro, naquele sistema ali. Subiu. Chega lá, agora você tem a segunda validação, porque tem uma nova identificação, passar por uma nova secretaria, novamente. Nome, cara, crachá. Eu sempre lembrava daquele quadro do... não é Sai de Baixo é década de 90. Sábado à noite,
Zorra Total, exatamente. Zorra Total, cara crachá, né? E aí ia para nova fase de um cara crachá. Aí você sentava naquela naquela sala de espera de reunião com aquela revista Placar, ano 1998, com Edmundo na capa, entendeu? E com aquela Veja, né? Aquela Veja falando do impeachment do Collor, né? Daí, 1992, aí aproximadamente, estava lá aquela revista mais ultrapassada ali. Passando aquela TV na frente, passando as propagandas de quem patrocinou, né? Porque eles acreditavam que mídia naquela TV aqui ia fazer negócio para a empresa. E aí você espera mais 5, 10 minutos ser chamado, porque tem quem está esperando lá acabar a reunião, faz aquela transição de sala. Você vai para a reunião, faz a reunião e depois para ir embora. O mesmo processo. Dá tchau para um, depois desce o elevador. A grande vantagem é que você toca o crachá dentro daquela valeta, né? Novamente, a cada 3, 2 travam porque o crachá não desce e tem que vir o segurança abrir a portinha para você lá, que também muitas vezes nem ele consegue abrir, ele abre aquela portinha do lado, né? Que teoricamente então não precisa a catraca, porque a catraca também não funciona muitas vezes, você vai embora. E ia para o seu estacionamento, vai pagar o veículo, o guichê, ou então chamava o Uber, se desloca para onde é que você mora daqui 30, 40, ou de volta para a empresa, minutos, 1 hora, 2 horas, a depender se está São Paulo, Guarulhos, seja onde é que você está, Campinas se ferrou mais ainda. Isso daí passou meio-dia, né? Metade do dia foi embora. Bom, não tem nem como. Tirando, claro, as mortes, as tristezas da pandemia, né? O quanto de coisas boas foram aceleradas, não em 3 anos. O quanto que a gente teve que acelerar por 30 anos, que as pessoas não mudavam, as empresas não mudavam, em termos até mesmo de tratamento com o cliente, em termos dessa comodidade, por estarem praticamente acomodadas dentro desse processo, Beto. Não tem dúvida. Acho que um dos pontos que a gente mais vê mudando é até a forma de como a gente contrata, né? Você vê que antigamente, fazendo um gancho com a questão das faculdades e do work and wear, primeira coisa, né? Antes a gente tinha muitas empresas, eu só contrato da USP, né? Ou eu só contrato do ABC, ou eu só contrato de um raio de 10 quilômetros. Olha quanta coisa, né, mudou só no nosso processo de contratação. Olha que tipo de... A gente falou muito da falácia da justiça, da inclusão. Pô, a gente hoje, né, não precisa ter pessoas de São Paulo. Eu posso ter uma pessoa do Acre, eu posso ter uma pessoa da Angola, eu posso ter uma pessoa de onde quiser, que talvez há 4, 5 anos atrás não fosse, nem tivesse passado pela cabeça, né, dos gestores ter isso, né? Então isso ao mesmo tempo que é muito bom para as empresas, porque você sai daquela patatinha, né, você sai daquele quadradinho de BH, São Paulo, Joinville, Floripa, né, você conta aí uns 15 no Brasil, né, e o resto, e os demais, né, quanta oportunidade, quanta mão de obra qualificada, quanta coisa a gente estava perdendo. Muitas empresas já faziam isso antes, mas você conta nos dedos de uma mão, né, e assim, é triste até por um lado você ver que precisa acontecer uma coisa tão horrível no mundo para as empresas acordarem para coisas, né? E mais triste ainda é a gente vê ainda hoje, né, sem citar nomes, mas a gente vê muitas empresas, muitos clientes nossos dizendo: eu não vejo a hora de voltar ao presencial, eu não vejo a hora de poder ter o olho no olho, eu não vejo a hora... Que eu entendo que é importante, mas é essencial, é isso que faz sua vida. Mostra o resultado dos últimos 2 anos da sua empresa, como é que é, né? Ah, mas eu perco o controle, eu não sei como esse meu colaborador está trabalhando ou não, filhão. Então o problema é outro, filhão. O problema não é o aí que ia chegar, porque quem vive naquela... O olho do dono que engorda a boiada. Até um certo momento, né, de maturidade, depender do negócio. Mas se você fica alicerçado nesse ditado a vida inteira, pode crer que isso aí é mais um tabu, né, do que de fato uma realidade. Porque se isso for a sua verdade a vida inteira, demonstra que não tem processo, não tem pontos de controle, não tem pontos e muitas vezes de feedback, crescimento contínuo para uma melhoria contínua. Então isso me preocupa muito quando eu escuto alguém falando esse tipo de frase. Não, e processo sucessório,
que tipo de sistema, e quando eu falo sistema, não é só sistema tecnológico, mas sistema processual também na sua empresa, você está colocando para deixar ela rodando sozinha. Quando você sai de férias, a empresa cai ou você nunca sai de férias, né? Então, assim, o que você quer? Você quer ter vários braços ou cabeças ou realmente pessoas pensando diferente e complementar a você para que realmente você não crie novos clones, né? Porque é isso que a gente vê muito, né? Eu contrato igual a mim. Pô, ele tem uma visão diferente de mim, cara, então não trago. E é justamente o contrário que você tem que buscar, né? Então, cara, a gente vê isso muito, muito no dia a dia hoje. Beto, você e eu, inclusive a gente, em outra reunião, a gente falava isso essa semana, você vai se lembrar, aquela nossa preocupação de sempre pelos negócios que a gente monta, que a gente, né, passa pelo Brasil e pelo mundo, a gente quer deixar um negócio que a gente possa ficar afastado um mês e as pessoas não sentem a falta, porque processos muito bem estabelecidos foram criados, né, e o negócio não reconhece a nossa falta por um tempo. E tem muitas pessoas que, por vezes, quando saem de empresas, e eu vejo isso, por vezes, até em publicações de conteúdos ou em conversas com alguns gestores, que eu digo que não podem ser chamados de gestores, talvez sejam só chefes, né? Quando eles falam o seguinte, demiti fulano, tirei Beltrano, e ele ou ela nem fizeram falta, ok? Querendo justificar que a sua decisão foi a melhor e ainda reduzir custo porque o fulano ou a fulana não fez falta. Mas uma questão sempre que eu boto em cima da mesa é o seguinte, tudo bem, mas será que não fez falta, ou não está fazendo falta, porque realmente aquele profissional não fazia nada, ou será que não faz falta porque deixou a casa em ordem, em processos muito bem montados, e você não percebe a subtração no curto prazo? E talvez daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vê que o negócio não cresce ou não vai para um novo patamar pela falta daquele profissional que você deslocou. Então, as pessoas hoje em dia elas querem justificar a sua decisão, né? Muitas vezes até de demissão, vamos dizer, de um colaborador, de um gestor, de um executivo, de um conselheiro de empresa, pela questão de que fulano ou a empresa, melhor dizendo, não teve nenhuma mudança aqui nessas próximas semanas depois que o fulano ou a fulana saiu. Mas espera aí, assim como toda montanha, a gente tem que olhar os dois lados. E um lado bate sol por uma parte do dia e bate sombra. Então, vamos escutar o outro lado e entender o que cada um fez e talvez isso seja um pouquinho diferente. Não, e dependendo do perfil dessa pessoa, seja do chefe ou do liderado, ele mesmo não fica no bolso. Ele mesmo não fica, porque, cara, de novo, depende muito do perfil e não tem certo e errado, né? Mas eu já me deparei com os dois cenários. Tem muita pessoa que ela quer e quer uma tranquilidade, né? Ela quer fazer aquilo, quer o dia a dia dela, quer crescer, quer ganhar mais, quer, não tem, mas assim, eu tô bem aqui, não me enche o saco, tô bem aqui. E é importante ter isso, né? É importante esse perfil também. Mas tem pessoas, que talvez seja mais no exemplo que você está trazendo, que ele trabalha com desafios, trabalha por complexidade, trabalha por novas oportunidades. Então, se passou 1 ano, 2 anos, ele já arrumou a casa, já estruturou, já deixou do jeito que está, e ele chegou nesse nível de maturidade, que ele pode sair, tirar férias, que ninguém percebe nada, cara, é bom. Foi até um favor que o chefe fez para ele de mandar embora, porque, cara, já foi, já deu. Ele está buscando outra coisa, novo projeto. E cada vez mais, né, a gente questionar aquela atitude de empresas apenas promoverem colaboradores, o que ainda muitas empresas ainda estão nesse modelo, de apenas promoverem colaboradores por tempo de casa, né? Cara, isso... o que por vezes não faz ser apenas isso, né, um ponto de alavancagem. Não, Beto, você não pode agora passar ainda, né, para Country Manager, porque você não tem 40 anos de idade. Pelo amor de Deus, pessoal. Tipo... Porque assim, quando você... primeiro que é um absurdo. É um absurdo. Porque quando você faz isso, você passa uma régua por uma questão de tempo, não de competência. E quando você vincula isso numa régua, quando você coloca todo no mesmo balaio, você
frustra muita gente. Você frustra muita gente. E essas pessoas que estão frustradas, você não gostaria de frustrar. Não gostaria de frustrar. E você acomoda muita gente. E essas pessoas que você acomoda, você não gostaria também que acomodasse. Então, assim, é a receita dupla do fracasso, né? Ou seja, a médio e longo prazo, as pessoas que você quereria que ficasse com você vão embora. Porque, cara, por que eu vou aqui fazer isso, quero ideia, quero isso, quero isso, se aqui tá bom? E a pessoa que está ali também já não, né, não quero, tá, sempre tem todos os tipos de perfis. Por que eu vou me estressar, buscar novos conhecimentos, ficar numa live às 9, 10 horas da noite, pagar MBA, fazer curso, fazer isso, se não é isso que precisa? Se não é isso que faz eu ganhar mais, se não é isso que faz eu ter outra oportunidade? Ah, vou ficar aqui mesmo. Então, é a receita, né, de estagnação. Beto, inclusive com essa sua fala aí de MBA, né, e muitas pessoas acabam se alicerçando, né, aqueles planos de carreira, vamos dizer assim, você cumpre o MBA e cumpre isso, e aí você evolui, vamos dizer assim. E assim, eu vou falar que não, é um passado, além de ser realidade ainda de muitas empresas, mas é um passado não muito distante, é um passado que 5 anos, 5, 10 anos, a gente vê um passado de antes de pandemia com uma realidade muito clara isso, muito clara em boa parte das companhias. E aqui até eu faço uma provocação, porque é o seguinte, como a gente projeta muitas marcas pessoais, né, de profissionais no Brasil e fora, consequentemente é algo natural aumentar o número de oportunidades na carreira desses profissionais. Convites de RHs, headhunters, para outros negócios. E aí cada um decide se vai ou não. E como eu acabo conhecendo muitos profissionais de recursos humanos, assim como muitos headhunters, é algo muito comum e pegar, aí eu vou falar, 100% das entrevistas que eu estive acompanhando nos últimos 12 meses, e nenhuma delas, mesmo sem ter o perfil daquele profissional, né, antecipadamente, seja no LinkedIn ou seja mesmo o currículo em mãos, em 100% não teve a pergunta de onde a pessoa se formou, ou no que se formou. Olha só. Tá? Então, aí eu trago a nossa questão, porque passou voando aqui, ó, 1h40 praticamente de live, porque o papo estava bom, né? Mas eu trago a última questão aqui para a gente fechar isso com chave de ouro. E eu venho trazer a questão de tendências. Mas você foi acadêmico no Brasil, foi acadêmico em Harvard. Você trabalhou no Brasil e teve experiência de trabalho fora, né? E a gente observa muito bem algumas profissões que, quando a gente estava na graduação, hoje em dia, né, praticamente não estão mais em alta, né? Outras foram um pouco ao contrário. Eu me lembro que quando eu estava indo fazer vestibular, algo que no Brasil estava explodindo, assim, tipo, cara, vai ser a tendência da UOSP. Engenheiro de telecomunicações. Encontrava, assim, em uma faculdade no Brasil, 2 no máximo, era um negócio mais raro, assim. Agora, se a gente pega pesquisas recentes, estima-se já que 60% das graduações que existem hoje, né, daqui 20 a 30 anos, praticamente não fazem o menor sentido. O que vai fazer sentido para você nas próximas 2 décadas, em termos de formação? Se existirem a formação de médio a longo prazo. Vou brincar aqui de futurologia, né? Às vezes eu faço essa análise pensando no Roberto de 20 anos atrás, né? Eu falei, pô, o que você faria se você, primeiro, né, investe em Bitcoin, compra ações da Magalu, aquelas coisas malucas, né? Mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que assim, primeiro que o Work Anywhere veio para ficar, né? Então, assim, por mais que tenhamos esse tipo de ainda cultura de pessoas que foquem no contrário, tudo que está no entorno disso, né, tende a ter uma subida absurda, né? Então, temas que envolvam isso, né, formas de você fazer mais fácil esse trabalho, legislações, né, que facilitem isso. Acho que tudo que tem
o envolto, né, do work anywhere, e isso vai desde um ambiente corporativo até mobilidade urbana, né, porque se eu estou em casa, eu saio menos. Se eu saio menos, eu quero ter mais coisas em casa, né? Então, o que significa ter mais coisas em casa? Logística, né, deliveries e coisas que antes eu iria até um determinado local, eu falo, opa, mas está funcionando esse negócio em casa. Será que eu preciso de um cabeleireiro mesmo ou o cabeleireiro em casa funciona? Muita gente aqui falou, nossa, realmente funciona essas coisas em casa que antes não funcionam. Então, acho que uma das coisas que eu Tem pessoas, gostaria... Beto, Não... sabe, que conheceram inclusive o esposo e a esposa na pandemia, né? Porque eles já viviam num casamento de 5, 10 anos e a mulher chegou e já virou assim, falando, pô, meu esposo até que é gente boa, né? Assim como também teve o contrário, né? Pô, minha mulher até que é gente boa também. Pô, as pessoas não se conheciam. Tem duas taxas que subiram muito, né, na pandemia. Uma que é de divórcio, outra que é de natalidade, né? Então, assim, das duas, uma, né? Ou a gente se mata ou se ama de vez. O amor Então, ou o ódio está no ar, vamos dizer assim. eu acho que assim, né, todas as profissões, né, que estão vinculadas ao work anywhere, e eu digo assim, não é nem só profissão, eu acho que cada vez mais não vai ser uma profissão do futuro, a profissão das 2 décadas, mas a forma que você tem os estalos, né? Então assim, eu não preciso ser cabeleireiro, mas eu preciso saber que talvez tenha um negócio tem uma oportunidade nesse negócio de ter cabeleireiro em casa. Outro dia eu estava passando aqui no bairro perto de casa e eu vi um caminhão, assim, um caminhão falando assim, pet shop na sua casa. Pô, cara, que legal. Quem tem cachorro, quem tem gato, fala, pô, é um saco realmente você ter que levar ele pro lugar e não tem a caixinha e ele se mata, ele grita, ele vomita, ele faz... Pô, se tivesse um negócio que vem aqui em casa, com limpeza, com tudo, e resolve, tosa dá banho no meu cachorro, no meu gato, super legal. Então, eu acredito muito que não é a profissão, sabe? É a forma de você pensar em realmente... Lembra lá no começo que a gente falou de olhar o que o outro está precisando, da minhoca e do morango, né? É realmente ver o que os outros estão tratando, estão precisando e gerar essa necessidade. E só um último exemplo que eu queria fechar também, tem um filme aquele filme do DiCaprio, que ele é do Lobo de Wall Street, tem um caminho que ele fala, né, me venda essa caneta, né, me venda essa caneta. E aí, o melhor jeito de vender essa caneta, aí o que ele fala, né, ele não fala, a caneta, a melhor caneta que tem, não sei o que lá, o que o cara fala? Ele fala o seguinte, escreve seu nome aqui para mim, por favor, no papel o guardanapo. Ele fala, puta, eu não tenho caneta. Toma aqui uma caneta, $5. Então, ou seja, ele cria necessidade, né? E antes ele não tinha. Então, você não quer uma caneta agora. Se eu falo para você, ó, escreve seu nome, seu telefone aqui que eu vou te dar alguma coisa. Opa, você precisa de uma caneta. Agora você compra, você gasta $5 numa caneta. Antes, não. Então, eu acredito. Por que eu estou dando esse gancho? Porque eu acho que as profissões do futuro serão aquelas pessoas que conseguirão se adaptar à nova necessidade. Então, fora do óbvio, né, Douglas? A gente vê muito falando do work anywhere, vê dos data-driven, vê tudo em nuvem. Eu acho que isso aqui é mais o óbvio, né? Tem tudo que for vinculado ao ESG, as empresas ESG, que focam no E, no S, no G, ou só em um ou no outro. Acho que tudo isso vai estar em voga, mas tudo isso também é temporal, né? Tudo isso tem 5 anos ou 6 anos, ou isso, e são modas, são ciclos. Mas eu acho que se você conseguir ter esse foco de entender o outro negócio e realmente criar as necessidades e ter esse estalo, cara, tu não vai ficar nunca sem profissão, nunca sem emprego. Pessoal, esse daí é Roberto Medeiros, mais conhecido aí para os íntimos como o famoso Beto, né? Hoje ele está como Country Managing Director na AppUse aqui no Brasil. Beto, pô, bate-papo fantástico, meu caro. Teve gente aí, os guerreiros estão até agora aí, ó, quase 11 horas da noite, e também na plataforma de áudio do LinkedIn, como LinkedIn Creator, estou tendo a oportunidade de fazer o teste da versão beta aqui no Brasil. E, pô, temos aqui também pessoal que nos acompanha até agora também pela plataforma aqui no Instagram. E esse conteúdo vai estar, porque é um conteúdo riquíssimo, então ele merece ganhar aí um ambiente também
para proliferar para mais pessoas. A gente compartilhar esse conhecimento também por meio do meu podcast, do AlBoscoCast, para quem ainda não segue no Spotify. Rapidamente aí, bem fácil de acessar. Se vocês quiserem mais conteúdos a respeito de marca pessoal, como é que vocês podem se projetar na carreira, ricardodalbosco.com. Beto, grande abraço, meu cara. Pô, fantástico aí, o pessoal tá aqui elogiando, ó. Mauro Medeiros, muito bom. L Medeiros também aí, ó, dando soquinho aí de que realmente também gostou do conteúdo. L Medeiros também, a L Medeiros, inclusive, aqui mandando também elogio. Adrigane, parabéns pelo conteúdo, bate-papo riquíssimo. Um grande prazer ter conseguido conhecer aí quem a gente ainda não conhece, mas mesmo digitalmente, e poder fazer a diferença aqui um pouquinho na noite de vocês, compartilhando essa experiência nacional e multinacional que tanto o Beto quanto eu nós temos, e eu sempre enfatizo isso, né? Inclusive nas redes sociais. Compartilhar conhecimento é uma espécie de não ser, assim, é uma espécie de não ser egoísta, né? E, por outro lado, também tem um pouco de egoísmo, porque além de fazer bem para vocês, faz bem para a gente. Então, só que a nossa... Exatamente. Só que a nossa grande expectativa é que um pouco dessa informação, um pouco dessa vivência que a gente compartilha com vocês, que vocês não transformem apenas em conhecimento, mas consigam subir o nível e transformá-la em sabedoria. Mas a sabedoria, ela se torna aí mesmo mais sólida, mais sustentável quando ela é compartilhada. Então, a gente dividiu um pouco com vocês, mas vocês também nos ajudem nessa missão de proliferar esse conteúdo, um pouco do que vocês aprenderam aqui e dividiram conosco também, para outras pessoas. Aqui tem Andréa Oliveira também, falando excelente. Dércio Júnior, sensacional, muito instrutivo. Parabéns a ambos. Obrigado, meu caro Eunice. Cheguei atrasada, mas deu para pegar muita informação. Gratidão. Assim como o Live to Ride. Bom, o pessoal bota uns nomes aqui, Beto. Nervoso no Instagram, hein? Aqui é muito bom, obrigado. Bom, pessoal, a gente está se despedindo. 1h45. Isso daqui não foi nenhuma live, isso aqui foi uma masterclass, hein? Masterclass na área de educação, TI, tendências de mercado, até metaverso e Einstein, a gente entrou aqui. Bom, quem quiser rever, toma um belo de um whisky aí, quem pode, né? Quem pode. E depois escuta esse conteúdo, aprecia esse conteúdo, que realmente fiquei muito contente com conteúdo rico, compartilhando com vocês e conteúdo gratuito. Isso é muito importante também. Beto, grande abraço para ti, grande abraço para toda a equipe da AppUse aqui no Brasil também, toda a equipe de marketing aí, assim como todos os outros colaboradores e também executivos. Grande abraço pelo belíssimo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Brasil e pelo seu modo de liderança e gestão. Eu que agradeço, Dalbosco, pela oportunidade. Vamos para a próxima. Contem conosco, viu? Valeu, boa noite a todos. Abraço. Tchau, tchau.